Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Maria Santíssima, do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa, do Primaz e Irmão Aldo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar o nosso trabalho. Eu convido a igreja que se coloque em pé. Irmãos, todos em sentido de oração para nós darmos início à nossa reunião dessa tarde, de olhos fechados, em pensamento levado diante ao nosso bondoso Deus, a Santa Vó Rosa. Oremos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, Deus Altíssimo, aqui mais uma vez, Pai, estamos na Sua presença para poder louvar e glorificar o Senhor, a Jesus, ao Seu reino, ao Espírito Santo, agradecendo também pela vinda da Santa e querida Vó Rosa, pela Santa Mãe Maria Santíssima e pelo Santo Irmão Aldo. Ó Pai bendito, peço ao Senhor nesse momento, Pai, suplicando, Pai, que o Senhor abençoe todo o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho dos regentes, dos músicos, enfim, de todos nós, os hinos que irão apresentar, Pai, que seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoe a mensagem, abençoe todos aqueles também, Pai, que não puderam vir por motivo justo. Abençoe aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, Pai. Abençoa, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. Dê para nós um bom trabalho, que todo o nosso trabalho seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Para cumprir, Pai, cada dia mais a vinda do Consolador no nosso meio, Pai. Que para nós é um motivo de grande alegria, Pai. Portanto, Pai, em nome do Pai, em nome do Senhor, Pai bendito, de Jesus, do Espírito Santo, Pai, da Santa e querida Vó Rosa, da nossa Santa Mãe Maria Santíssima e a presença do Santo Irmão Aldo, eu declaro o início dessa santa reunião. Amém. Iremos cantar do nosso cenário número 1, Igreja Forte. Os irmãos poderão se assentar. Iremos continuar, irmão, com mensagem cantada. Iremos cantar alguns corinhos do nosso cenário. E o primeiro é de número 21, que tem como título Milhares de Anjos. Na sequência, o dia número 212, Quero Te Agradecer. Eu que sofria chorando amargurado, por este mundo
Cantaremos o de número 215, Templo de Divina Nobreza. Cantaremos o de número 123, Gratidão pela Salvação. Para encerrarmos, iremos cantar o de número 108, Cremos em Maria Santíssima. Bye.
Amém. Irmãos, nós iremos continuar com mensagens de louvores. Então nós ouviremos pelo coral. O título do hino é A Força da Fé. Por um instante parei, à beira do caminho sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir das obras de Deus. Então lembrei, no passado avistei uma cidade em chamas, sua história eu conhecia, uma estátua de sal ali jazia. Apressado levantei, a Deus logo clamei, destino tão amargo e cruel para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitória escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava.
está com ele e miragens não irão me enganar. Pois sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo o poder que lhe foi dado e pela fé me sinto amparado. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava. Então percebi que com ele poderia prosseguir até o deserto, se necessário agora posso atravessar. Pois Deus está com ele e miragens não irão me enganar. Pois sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo o poder que lhe foi dado e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo. Que Jesus traçou. Santo Aldo é a vitória e um dia na glória com Deus estarei. Santo Aldo é a vitória e um dia na glória com Deus Irmãos, hino muito bonito e como tem a letra do hino, né? Irmão Aldo é a fortaleza, e quem teve oportunidade de conhecer ele pessoalmente, hoje nós sabemos que ele espiritualmente está do nosso lado, mas nós que tivemos o privilégio de conhecer o irmão Aldo pessoalmente, nós sabemos que
Quando nós direcionava ele na feira, qualquer problema que a gente tinha, sabia que era resolvido. Realmente ele é uma pilastra muito forte. E nós sabemos que diante a Deus hoje, ele ainda faz todo o melhor para cada um de nós. Sabemos que ele é realmente quem teve o privilégio. E como futuramente outros vão crer, sem conhecer a pessoa dele, ele realmente é uma fortaleza diante a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. E a Santa Vó Rosa, com ele realmente são fortaleza que nós podemos confiar. Irmãos, na sequência nós ouviremos pelo coral, que tem como título Escada da Vitória. Escada
Irmãos, agora nós iremos passar por uma parte muito importante, é a parte das contribuições. Irmãos, eu vou fazer a leitura do boletim e após a leitura nós iremos passar recolhendo, as irmãs irão passar. O boletim ele é interno e oficial, ele é de número 3.286, ele foi escrito no dia 18 de julho de 2020. O título: Apostólicos sejam agradecidos pelas bênçãos celestiais e colaborem com sua igreja. Ensino do Santo Irmão Aldo sobre o valor que devemos dar à nossa igreja apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Santo Rei Davi foi muito abençoado, porque muito amou a Deus e a sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram-lhe concedidas por amor a Deus e ao seu reino. Esse servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós, servos do Consolador. No tempo presente, mostrado quão valiosa é a consagração e a dedicação com a obra gloriosa de nosso Pai, bem como nos deixou ensino a respeito da importância do amor para a salvação e a redenção da criatura humana. O Santo Irmão Aldo, ao seu tempo nessa terra, afirmou que nos dias presentes, nosso Deus permitiu que o seu Filho amado, Jesus, restaurasse o seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Vó Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade de todos quantos vierem amá-los e que valorizem a sua obra de salvação. Através da Santa Vó Rosa, do ministério do Santo Irmão Aldo, com o amparo de Jesus, da Santa Mãe e do poder celestial, ao longo desses anos, Deus o Pai tem amparado e muito ajudado a tantos quantos compõem o povo apostólico, para que sejam felizes e muito abençoados em seu viver, no seu trabalho, em suas realizações. Mas Deus esperava de cada um dos seus filhos apostólicos o reconhecimento e sua participação afetiva na obra que Ele nos deu, a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, eis o exemplo precioso que nos legou o rei Davi. Num dos seus salmos, expressado louvor e gratidão ao Pai, dizendo que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele recebi. Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nesse salmo, o rei Davi declara que continuaria obedecendo às leis do Senhor, Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria o seu voto de bem servir a obra do Senhor, enquanto que vivesse como reconhecimento e gratidão por tudo quanto havia recebido de Deus o Pai. Sigam esse grande exemplo do Santo Rei Davi em relação à nossa amada igreja. Sejam fiéis à igreja, cumprindo o seu voto de fidelidade e contribuindo com as suas ofertas especiais e com os seus dízimos para o sustento da obra do Consolador. Sejam sempre agradecidos a Deus, ao seu santo e à sua igreja por tudo quanto recebem para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos aos seus corações para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quanto aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente nesse momento muito difícil, financeiramente falando. Sabemos que das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e ao nosso santo o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Contamos com seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Irmãos, a mensagem hoje sobre a coleta, ela vem mostrando alguma parte sobre o rei Davi. O rei Davi, com os outros profetas do passado, Salomão, no tempo presente hoje, o irmão Aldo, é como nós sempre falamos, o profeta é profetizar algo que ainda vai acontecer. E o rei Davi, naquele tempo que estava, ele dava do melhor para Deus, como mostra na mensagem. Tudo que ele fazia no dia a dia, ele levava o melhor para o nosso Senhor Deus, de bondade,
Muitas vezes, irmãos, é o que mostra sempre. Nós devemos fazer o melhor para a igreja, como está dando o exemplo do profeta rei Davi. Ele fazia o melhor para Deus naquele tempo, procurava agradar a Deus em tudo. E com isso, irmãos, como nós sabemos, sempre nós falamos, a igreja nossa, ela tem como um compromisso que nós fazemos com muito amor, é de levar a obra adiante. Irmãos, o apelo está bem esclarecido, é que todos nós já temos essa fé no nosso dia a dia. Então, irmãos, a igreja conta com a colaboração de todos nós. Portanto, eu irei fazer uma oração consagrando as mesmas, e após a minha oração, as irmãs irão passar recolhendo as mesmas. Ó Santa e querida Vó Rosa, mostramos agora, diante da mensagem do boletim, o significado e a excelência que nós temos de contribuir cada dia da nossa vida. Porque a cada dia da nossa vida, Santa Vó Rosa, nós queremos fazer o melhor. Nós queremos levar a igreja adiante, Santa Vó, porque para isso nós fomos escolhidos pela Senhora. Não foi nós que escolhemos seguir a Senhora, foi a Senhora que escolheu cada um de nós que aqui estamos. Portanto, a Santa e querida Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, leva toda a nossa oração, nosso agradecimento ao torno do nosso bondoso Deus, de Jesus, e com o Divino Espírito Santo, juntamente com o Espírito Consolador da Senhora, permaneçam na nossa vida. Ó Santa e querida Vó Rosa, peço à Senhora que atenda a oração de seus filhos, abra a porta do emprego, aqueles que clamam pela Senhora por qualquer motivo, Santa Vó, que nós agradecemos, em especial pelo sustento do nosso dia a dia. Não falta nada para nós, mas peço à Senhora que atenda a oração e que aquele que estiver desempregado, Santa Vó Rosa, abençoe tudo aquilo que espere em seu santo bendito nome, Pai. E em nome da Senhora, Santa Vó, em nome de Maria Santíssima, em nome de nosso eterno e soberano Deus, de Jesus, do Divino Espírito Santo, eu declaro as mesmas consagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. As irmãs irão passando recolhendo as mesmas, e após as irmãs recolheram, nós iremos ouvir um hino que será pela orquestra. Irmãos, enquanto elas passam a salva, irei fazer a leitura de um depoimento de fé, e após os irmãos irão apresentar. Depoimento de fé, residente na cidade de Curitiba, nossa irmã Ivani Santos, assim testemunhou em sua carta no dia 22/2/2019. No ano de 2018, através de uma mamografia, fui constatado carcinoma intensivo, e após uma biópsia foi realizada a cirurgia para a retirada completa da mama. Eu confiei de coração na Santa Vó Rosa e pedi ao Santo Irmão Aldo que me ajudasse a enfrentar aquela luta. Após a cirurgia, tive que passar por quimioterapia vermelha para secar um tumor no pulmão e no fígado. Depois, a médica disse-me que iria renovar os exames para fazer a quimioterapia branca e, após 2 anos, retirar outra mama. Porém, junto aos meus filhos e esposo, pedimos com fé as bênçãos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e assim confiamos. No dia 11 de dezembro de 2019, foram realizados novos exames. E os médicos, ao verem os resultados, me disseram, surpreso: você está curado e não precisa mais de nenhum tratamento, nem química e nem retirada da outra mama. Graças a Deus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima e ao Senhor Jesus, estou bem e vim agradecer por esse grande milagre. Meu esposo também recebeu um grande milagre, pois ele nasceu somente com um rim. E hoje, atualmente, com 54 anos de idade, uma pedra se alojou no meio do seu único rim, o qual parou de funcionar por 33 horas. Nos exames realizados, foi constatado que o rim estava inchado, dilatado, e os médicos disseram-lhe que ele estava prestes a sofrer um infarto ou entrar em coma. E era preciso fazer a cirurgia.
Nós da família em oração o entregamos nas mãos da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, e para surpresa dos médicos, a pedra se desmanchou em vários pedaços e o rim voltou renovado. Os médicos disseram-lhe: você está em alta, foi um grande milagre que aconteceu em sua vida. Agradecemos ao nosso santo e querido irmão Aldo, a Santa Borrosa, por termos recebido essa grande bênção em favor do meu esposo Francisco Alcides. Residimos na cidade de Curitiba. Assinado Ivani Santos. Irmãos, então, agora iremos ouvir pelo conjunto o hino que será apresentado em orquestra. Amém. Ouviremos ainda pelo coral o título Eu Vim, Eu Vou.
mentira, mundo de ilusão. Eu tinha tantas amarguras, tinha só tristeza no meu coração. Na angústia que eu vivia, eu não conhecia o que era paz. Minha vida mudou, tudo em mim se transformou. Eu que tanto já sofri dentro desta igreja, encontrei o amor. Aqui achei felicidade, encontrei Jesus, o meu Salvador. Eu que outrora sofri tanto, tenho finalmente a paz que tanto quis. Hoje contente, louva meu Deus, louva Jesus, a Santa Formosa, porque no mundo onde eu estava, a paz vamos ir Mas achei meu Jesus e hoje eu sigo para os céus. Bendita a hora em que aqui nesta santa igreja encontrei a Deus. Eu vou pra vida gloriosa junto ao meu Jesus e a Santa Voz Rosa.
vou nos céus morar. Amém. Irmãos, antes de nós passarmos para a mensagem, eu vou ler aqui no boletim um reconhecimento ao ministério da missionária Odete Corrêa Coutinho, o qual muito fez pela igreja também. Nosso reconhecimento ao ministério da missionária Odete. Na passagem da data do aniversário natalício da missionária Odete Corrêa Coutinho, 18 de julho, apresentamos nossa gratidão e respeito pelo seu ministério, que esta serva exerceu na direção da Igreja Apostólica por 56 anos, ao lado do bispo Eurico Mato Coutinho, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, evangelizando a todos nós apostólicos e nos incentivando a sermos verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Foram mensagem edificante, transmitida em nossas reuniões e no programa A Hora Milagrosa, que glorificaram o reino dos céus e puderam conquistar muitas almas para a glória celestial. A missionária Odete, juntamente com o bispo Eurico, foram os fundadores desta igreja, e Jesus, vendo em seus corações esse desejo sincero, permitiu que a Santa Borrosa, que já possuía seus dons especiais, pudesse se aproximar deles e participar desta, sendo ela inspirada diretamente por Jesus para orientar o bispo e a missionária na formação e condução do povo apostólico. Portanto, nosso reconhecimento a essa serva que faz parte da história da Igreja Apostólica, missionária Odete Corrêa Coutinho. Irmãos, agora nós iremos passar para a parte da mensagem. A mensagem está muito resumida, está muito fácil, ela já está toda detalhada. Então, irmãos, o título da mensagem é: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na casa de Deus, como diz o apóstolo São Paulo em sua carta a São Timóteo. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade consiste nisso: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir esses mandamentos, cumpre toda a lei divina. Portanto, esse é o princípio da verdade que leva a criatura humana a ser feliz, porque a verdade é a prática do bem, da justiça e do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerra, nem ódio, nem disputa e nem intriga. E é por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu Espírito Santo e de Jesus nosso Senhor. E nesse tempo presente da regeneração é anunciada pela Santa Borrosa o Espírito Consolador por nosso Santo Irmão Aldo e por sua Igreja Apostólica, que é a coluna e a baluarte da verdade. São Pedro ensina sua primeira epístola sobre a santidade no amor e a caridade fraterna. Depois de haverdes purificado as vossas almas na obediência à verdade para um sincero amor fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros, com afeição pura, pois fosse regenerado não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra viva e eterna de Deus. Foste regenerado de São Pedro a vida espiritual por meio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, isto é, a pregação do Evangelho, conforme a parábola do semeador ensinada por Jesus, nosso Senhor,
em São Lucas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esse, ao crescer com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Portanto, é a pessoa que recebe a doutrina de Jesus e da Igreja Apostólica com fé e amor, e a coloca em prática em sua vida, e daí em diante passa a ser feliz e abençoado. Onde a semente caiu e não produziu nada são as pessoas que não dão valor aos nossos ensinos, não interessam em colocar em prática na sua vida. Daí não estão abençoadas e nada recebem para a sua vida e para seu lar. Sobre o comportamento com o seu próximo, finalmente sedes todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humilde, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamado, a fim de receberdes as bênçãos por herança, pois na verdade quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, evite que seus lábios pronunciem falsidade. Afaste-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e siga. Sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica e oração, mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. No passado, Deus, o Pai, enviou profetas poderosos em palavras e obra para ensinar aos homens o caminho do bem e da verdade, e da verdadeira vida que devem viver. Poucos foram os que creram na palavra dos profetas. Muitos deles foram perseguidos, outros foram sacrificados e mortos porque falavam a verdade, mostravam o erro e o pecado. Deus enviou seu próprio Filho que nos trouxe a mais pura verdade dos céus. Mas os homens não creram, perseguindo, injuriando, levando à morte na cruz, porque pregavam a verdade, mas a verdade triunfou, pois nosso Senhor ressuscitou vitorioso para dar vida a esta verdade, a essa verdadeira, torná-la poderosa para salvar e santificar um povo, e a selou com seu sangue precioso. Jesus, nosso Senhor, ensinou a prática do bem, do amor ao seu semelhante, do perdão, ensinou os homens a serem justos, procedentes, honestamente, e fugirem das contendas, da vaidade, do orgulho, da exploração ao próximo. Ele era a luz divina que veio iluminar os corações e abrir seus olhos, e perceberem o caminho que entravam, seguindo o que os conduziam à morte e à infelicidade, mas não amaram a luz, porém preferiram ficar nas trevas. Assim ensinou ele certa vez: tudo aquilo, portanto, que queres que o homem vos faça, vós fazeis também vós a ele. Nisso consiste a lei e os profetas. E a norma áurea da caridade cristã e no processo da caridade de Jesus resume toda a legislação divina, a lei dos profetas. Continua Jesus na sua mensagem de amor, lançando um convite a toda criatura humana: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a via que entram por ela, mas quais são as estreitas? É a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos são os que caminham por ela. 2 são os caminhos que levam à eternidade da alma, e 2 as portas pela qual se entram na eternidade, mas são totalmente opostas um ao outro. A porta larga é a via espaçosa das satisfações, egoísmo, contrária à lei de Deus, que é a verdade da vida, leva os homens ao sofrimento e à condenação, pois este é o caminho da mentira e do erro. Entretanto, a porta estreita é a via apertada, que Jesus se refere.
é a vida do Filho de Deus que foge das impurezas espirituais e carnais, das ilusões de um mundo corrompido, mas o seu prazer está em Deus. E na sua verdade, portanto, este é o caminho que leva a criatura humana para a eternidade da felicidade e do gozo eterno. Todos que colocam em prática a doutrina de Jesus e da Santa Boa Rosa, o Espírito Consolador, e por nosso santo irmão Aldo, o pastor da promessa de Jesus, serão sempre felizes e bem-sucedidos em sua jornada aqui na terra. A Santa Boa Rosa é o Espírito da verdade que Jesus anunciou, que viria ao dizer: Ele, o Consolador, vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver aprendido de mim e do Pai. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da injustiça. Eis o ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. É a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia, deve ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina os fiéis, deve ser o seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral, iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Boa Rosa e do profeta irmão Aldo. Deve deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde. Evitarem tudo o que mancha a sua alma. Não pode ser malcriado e estúpido com seu próximo. Preciso deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões que ofendem e criam inimizade e má querência. Não pode ser vaidoso e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos de Deus, pois ofende o Espírito do nosso Pai Celestial. Portanto, precisam ser manso e humilde de coração. Sejam pacientes e nos seus negócios e no trato com seus semelhantes. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de corações. Devem ter um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador como verdadeiro Filho de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueça desse ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina o teu ouvido, não os deixe, apartai-vos dos teus olhos, guarda-os nos íntimos do teu coração, porque são vida para quem os acham e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade ao falar e afasta de ti a perseveridade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus, e nesses dias pela Santa Boa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando à palavra do Divino Mestre, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar o bem e a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida, orgulhosos continuaram no erro, nas injustiças e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendo esta mensagem de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, soplaram os ventos e deram com impacto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Esta rocha é Jesus, e nesses dias, juntamente com a Santa Boa Rosa, o Santo Irmão Aldo, aliado à doutrina e disciplina dessa igreja apostólica, e continua o Divino Mestre ensinando: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato,
que não vê o perigo e não percebe o erro, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, soplaram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceite, prezados irmãos, esse ensino precioso da Igreja Apostólica, e coloque em prática a nossa doutrina e disciplina, e vivam um novo cristão, livre do sentimento e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, da injustiça e de toda a corrupção. Transforme totalmente sua vida, tendo uma moral muito elevada, bons costumes e se afaste de todo o ambiente que corrompe a alma. Os bons costumes é a honra de um filho de Deus, para serem felizes e abençoados. Irmão, vejam bem essa mensagem que nós lemos, foi lida agora. Irmãos, às vezes, nós já foi até ensinado que muitos falam que Deus está em toda parte, irmãos. Como o boletim está mostrando. Às vezes, irmão, Jesus deixou uma doutrina. Ele deixou uma doutrina. A doutrina que ele deixou é a maneira correta que nós devemos seguir. Deus pode estar em toda parte. Mas Deus quer que, Ele quer ver o filho dele bem vestido, bem honrado. Às vezes tem pessoas na terra hoje, em conjunto, que eles se sentem bem quando eles vendem um produto, faz a troca de um carro que está ganhando em cima daquilo. Ele sabe que ele está mentindo. Isso não é amor ao próximo. A pessoa quer ganhar em cima de uma outra coisa. Isso não é justo para os olhos de Deus. Então, como sempre nós falamos, Jesus deixou bem claro, para seguir o caminho do nosso Senhor Deus é muito fácil. É só seguir o que a palavra mostra, o que está na Sagrada Escritura, o que vem no boletim. Ele deixou bem claro, o caminho apertado é aquele caminho que às vezes a gente acha difícil, porque o caminho que se refere a largo, irmãos, é um caminho que a pessoa vive, ele vive por viver mesmo, ele acha tudo para ele está bom. Ele não tem como dizer, ele nunca está sempre acelerado, ele está só acelerando, ele aproveita tudo. Ele acha que tudo é lícito, tudo é perfeito, tudo pode. Mas não pode, irmãos. Deus é puro. Não quer dizer que a pessoa, um apóstolo, não vai se tratar bem. A Santa Vó Rosa sempre mostrou que o nosso eterno Deus, ele gosta de ver os filhos dele bem arrumados, bem trajados, alimentando bem. Nosso Deus ama todos nós. Mas ele não compartilha. Muitas vezes uma pessoa que vive, digamos assim, por viver, tudo está perfeito na sua vida, nada está errado. Ele nunca pensa em pisar no freio um pouquinho, parar, não, isso está errado. Será que isso vai agradar meu Deus? Será que vai agradar a Jesus? Jesus deixou uma doutrina. Então, irmãos, mostra isso aqui que está no boletim, que está na Sagrada Escritura. Então, vamos meditar um pouquinho nessas palavras. Deus Ele quer ver a pessoa. Vamos dar um exemplo. Deus, quando ele conversava com Adão, dentro da mensagem do boletim, ele era aliado quando ele estava Adão e Eva, Deus conversava com ele sempre. Portanto, no dia que eles pecaram, eles tiveram vergonha, eles se esconderam de Deus. Olha só, porque eles já sabiam pensar. Então, irmãos, isso é muito importante, que nós procuramos ver a imagem de Deus igual a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, a nossa Santa Mãe Maria Santíssima, prega e ensina. Deus não está em todo lugar, Ele pode estar em todo lugar. Muitas vezes, um filho dele, muitas vezes está caminhando numa rua aí, muitas vezes aquela rua tem coisas que ele precisa de passar por ali. E de repente, passando por ali, tem algum tiro, alguma coisa, muitas vezes ele clama a Deus. Ele tem que passar pelaquela rua. Ele clama a Deus, Deus liberta. Mas tem pessoas que já vão em locais proibidos, porque acha diversão, acha que aquilo ali está oferecendo. É uma felicidade passageira, irmãos, com certeza. A felicidade é só naquele momento. Quando cai a noite, a pessoa vai pensar, não era nada daquilo que queria fazer. A felicidade de Deus é diferente, a felicidade que a Santa Rosa ensina para a gente é diferente, aquela felicidade que vem dentro do coração da gente. Não é aquela coisa desenhada, aquela coisa calculada, não. Igual mostra aqui, portanto, eu gosto muito de falar sobre o profeta Irmão Aldo,
porque eu tive o privilégio, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente e acredito que ele está ao nosso lado aqui agora, porque eu tenho essa fé e sei, com certeza, falo com toda certeza. Mas eu gosto, todos os profetas que passaram aqui na terra, que foram úteis para Deus, fizeram obra preciosa. O exemplo daqui de São Pedro. São Pedro ele não tinha estudo, não, irmão. São Pedro ele era dinâmico, ele era uma pessoa que ele se expressava bem, falava com convicção, ele falava certo, ele não tinha duas linguagens, ele falava na hora e falava certo. Portanto, olha só, como está mostrando aqui, São Pedro, uma parte que fala sobre São Pedro, e escreveu sobre São Lucas também. São Pedro ele era tão assim, o amor ao próximo dele, a compaixão que tinha com a coerência, o carinho que tinha com os irmãos dele. São Pedro, determinada vez, irmãos, ele tinha tanta fé em Jesus que ele sabia, como no tempo presente hoje é o que falta para nós. Muitas vezes eu falo para nós assim, quanto mais nós crescemos na nossa fé, na nossa santidade, é melhor para nós. Isso aí é um degrau, de cada dia nós estamos subindo um degrau da nossa escada. Então São Pedro ele era uma pessoa que, tipo assim, por exemplo, determinada vez, nosso Senhor Jesus disse: entre vós, quem eu sou? Ele falou para todos os seus seguidores: quem eu sou para vós? E uns falavam: mestre, o senhor veio em nome de Elias, outro Moisés, outro Jeremias, falava os profetas do passado. E ele perguntou a Pedro, que já sabia que São Pedro tinha a palavra certo. Ele era justo. Ele falou: Pedro, e para você, quem eu sou? Ele falou: o senhor é o Cristo, Filho de Deus. O senhor é o Cristo, Filho de Deus. O senhor é enviado de Deus. E Jesus deu oportunidade de subir com ele, alguns discípulos, e lá ele mostrou para São Pedro. Alguns apóstolos, alguns profetas apareceram juntamente, radiou uma luz maravilhosa na visão de São Pedro, mais uns dois apóstolos, discípulos, e ele mostrou ali, que realmente ele era filho de Deus. E São Pedro, sempre prudente, ele disse: mestre, permita que nós façamos a casa do Senhor, aqui no templo. Ele disse: a minha casa é o coração de cara que me segue. Então, irmãos, e hoje, pelo que está no boletim, nós falamos com toda certeza. Vejam bem, São Pedro, após a ida do nosso Senhor Jesus aos céus, a nossa Santa Mãe Maria Santíssima ficou responsável pela igreja, naquele tempo. A igreja apostólica ficou sob a responsabilidade da nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Jesus deixou para ela e para São Pedro. Simeão Pedro ele foi responsável pela igreja. Portanto, a doutrina que nós temos, que nós ensinamos, veio da era dos apóstolos. É a disciplina que o nosso Senhor Jesus deixou. O irmão Aldo da Santa Borrosa, eles não criaram essa doutrina. E quando nós falamos aqui, ama teu Deus sobre tudo e sobre todo, e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso foi mensagem que o nosso Senhor Jesus deixou. Com a pessoa, quando tem amor ao seu próximo, ele quer ele quer bem-estar para cada um. Ele não quer status, ele quer ver aquela pessoa igual a ele mesmo. Se ele compra uma coisa, um material bom para ele, ele quer que o seu próximo também compre, ele faz força, ele fica ali, ele se alegra quando ele vê a pessoa que está ali. Naquele tempo era diferente, irmãos. E hoje, o irmão deixou bem claro, hoje, olha só como é que é fácil nós seguir esse caminho, seguir a doutrina de Deus. Hoje está muito fácil, irmãos. Está muito fácil. Às vezes a pessoa acha difícil, né? Eu vou ter que ficar assim, não vou poder fazer isso. Não é que não pode. A doutrina certa que Jesus deixou. Naquele tempo era mais difícil, irmãos. Imagina hoje. Hoje nós podemos seguir o nosso caminho, seguir a Santa Borrosa, seguir o irmão Aldo, fazer a doutrina que Jesus deixou para nós. Naquele tempo era mais difícil. Naquele tempo eles matavam, eles crucificavam. Se era um cristão, eles matavam, perseguiam. Era difícil, a pessoa tinha que estar em conjunto, tinha que estar escondido. Santo Elias teve que isolar, todos esses passavam por dificuldade. E hoje, o cálice que nós carregamos hoje, ele é muito suave. Hoje, se nós queremos observar bem o que está na doutrina, como diz aqui, é só nós seguirmos a doutrina justamente que está pedindo hoje. É respeitar cada um,
é cada um saber o seu dever, é cada um saber o que pode fazer. Que falha, irmão, sempre nós vamos ter. A falha, como eu disse ontem, o único que não falha é o irmão Aldo, é a Santa Avó, é Maria Santíssima, que eles já estão lá nos céus, e eles vieram com a missão eles já vieram preparados já. No primeiro minuto que eles nasceram, Deus já escolheu eles, já sabia que a Santa Avó Rosa ia ser o Consolador. É o que mostra no boletim. O bispo Eurico, mas a nossa irmã missionária, elas que foram as primeiras pessoas a formar a igreja apostólica. Mas o que o nosso Senhor Jesus fez tudo perfeito? Não. Levou a Santa Avó Rosa até eles, porque ela tinha o ministério de ser o Consolador. Não era o bispo, não era a missionária. Ela tomou a frente da igreja. E porque eu me lembro que determinadas vezes, hoje não, porque hoje, devido às leis, não podem fazer. Mas eu já vi a mensagem anterior, quando eu era bem mais jovem, eu vi falar que no início da igreja apostólica, quando teve a disciplina da igreja, que teve essa disciplina que foi da era dos apóstolos, que nós vivemos ela hoje, eu lembro que eles falavam que a Santa Avó Rosa, já uma senhora, o bispo deu a doutrina e determinaram, entrou uma pessoa na igreja, não me lembro, que sentou com cigarro, alguma coisa, e a Santa Avó Rosa foi, colocou a mão no ombro dele e falou: lá fora, aqui você não pode ficar, hoje não podemos fazer isso mais. Olha só, a pessoa foi retirada por uma mão de uma santa. Então, não devemos brincar, o negócio é sério. É igual eu falo, muitas vezes tem uma escada, às vezes a gente sobe 4, 5 degraus, muitas vezes para nós descer ele é muito fácil, subir mais um é mais difícil. A vida nossa espiritual é isso, irmão, é muito fácil. Às vezes nós estamos achando que nós já chegamos num degrau, nós temos de subir mais um, nós escorregamos, nós descemos de uma vez. Aí vai começar tudo de novo. Irmãos, se nós for imaginar bem, olha o que mostra no boletim. A Santa Avó Rosa foi preparada por Maria Santíssima e São Pedro ajudou a preparar a Santa Avó Rosa. Isso o irmão Aldo deixou para nós. Jesus permitia que São Pedro levasse ela em espírito para conhecer o mar, conhecer o fundo dos oceanos. Olha só como é que o irmão Aldo mesmo dizia para nós, e é pura verdade. Nas reuniões, o profeta Daniel, São Pedro, estava ao lado dele, irmãos. E naquele tempo, o amor ao próximo, a caridade, a confiança, o interesse de ajudar um outro era muito puro, era muito sincero. Portanto, tem outra passagem que eu acho muito bonita também, foi quando Jesus andando ao mar, ele andando ao mar e naquela luz, de repente, eles perceberam que era o nosso Senhor Jesus que estava andando. E justamente São Pedro pediu: mestre, permita que eu vá ao seu encontro. E Jesus, sim, vem ao meu encontro. São Pedro chegou a andar nas águas, encontrar com o nosso Senhor Jesus. Mas devido ao vento, ele se sentiu um pouco retraído de medo e começou a afundar. E Jesus buscou ele e disse: homem de pouca fé. E olha que um dos discípulos mais assim, coerente, mais certo que queria fazer era São Pedro. E ele que se ofereceu: mestre, permita que eu vá ao seu encontro, andar sobre as águas. Irmãos, que diferença nós temos hoje. Irmão Aldo, permita que eu encontre com o Senhor. Santa Avó, permita que eu encontre com a senhora. Me leva até a Deus, me leva até a Jesus, me leva até os céus. E às vezes, irmão, hoje, nós sabemos hoje que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos poder para criar. Nós temos poder para criar. O exemplo está aí, nós vemos hoje a pessoa, uma coisa que era impossível, hoje nós temos um transporte aéreo, foi criado pelo homem, mas também faz coisa, através de uma coisa que Deus permite criar uma coisa boa, daquela coisa boa vem coisa ruim. As redes sociais hoje, é coisa boa, mas muitas vezes não saber usar se torna ruim. Isso é o quê? Porque nós somos imagem semelhante de Deus. Isso tudo, essa oportunidade que Deus deu para cada um de nós, que no tempo presente a Santa Avó Rosa está dando, o irmão Aldo está dando, a Santa Mãe Maria Santíssima está dando, é para nós procurar buscar o quê? Coisas boas. E às vezes a pessoa hoje acha tão assim,
difícil, né, de falar, não, eu vou tentar, não, vou fazer o que é certo. Mas, como mostra, o caminho largo, ele oferece muita coisa, irmãos. Se a pessoa sair daqui, nesse momento agora, e começar a descer, falar, vou para o lado da rodoviária, tem tanta coisa que ele vai aqui que a pessoa gosta. Às vezes entra num lugar, pessoas que não têm a nossa fé apostólica, que muitas vezes são alma boa e que a Santa Rosa está lutando, o irmão está lutando para trazer essas almas para o nosso meio, porque não merece ficar lá, vai vir para nós. A pessoa sai muitas vezes, uma alegria passageira, a pessoa passa, vê um exemplo, danças, shows, ali ele entra, ali daquele momento ele está alegre, mas quando ele cai em si, já foi embora a sua felicidade. São passageiros, é a porta larga. A porta estreita, irmão, é essa que nós estamos seguindo. Essa aqui nós vamos ver uma luz, no fim do túnel nós estamos vendo uma luz, que é a Santa Rosa, que é o irmão Aldo, a Santa Mãe Maria Santíssima esperando nós de braço aberto. Às vezes nós achamos, muitas vezes até no trabalho, nas escolas, a pessoa muitas vezes nota a diferença de cada um de nós. Porque para isso tudo pode, igual nosso Senhor Jesus, tudo pode, mas vem a consequência, e Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos, irmãos, como mostra no boletim aqui, ó. Vejam bem, até separei ali, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina o teu ouvido, não os deixe apertar-se dos teus olhos, guarda-os nos íntimos do teu coração, porque são vida para quem os acham e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti falsidade no falar e afasta de ti a previsibilidade dos lábios. Irmão, às vezes a gente muitas vezes fala coisa, eu falo assim, porque nós estamos vivendo, nós somos todos iguais, ninguém, como nós falamos, para Deus nós somos um só. Nós somos tudo a mesma coisa. Então, às vezes na vida nossa tem um que tem uma parte financeira melhor, o outro não tem, mas para Deus nós somos todos iguais. Deus olha o coração de cada um de nós. Então, irmãos, é muito preciso, é fundamental nós sabermos disso aí, ó, que no dia a dia que passa, irmãos, vamos procurar fazer o melhor. Vamos procurar fazer o caminho apertado, irmãos. Muitos acham difícil o caminho apertado, o caminho estreito. Ele é mais difícil, porque realmente ele é apertado. Muitas vezes você não tem como, mas você tem que pedir muita sabedoria a Deus, a Jesus, que o caminho se torna o caminho, ele apertado, a pessoa muitas vezes não consegue seguir, porque já acostumou com o ritmo de vida, mas só a oração mesmo que vai buscar, irmãos. É o caminho que leva até a salvação. Às vezes hoje nós vemos nós saímos aí, muitas vezes a gente não se sente bem. Nós apostólicos mesmo, a gente não se sente bem. Muitas vezes a gente está saindo, a gente para num determinado lugar, muitas vezes uma letra de uma música, um som muito alto. Não é que não está na gente, é porque muitas vezes aquele ambiente a gente não foi acostumado a viver ali. E geralmente Deus não é questão, todos nós somos iguais, mas tem pessoas que não conseguem ficar. Agora tem pessoas que já pega isso como um alívio para a sua vida, um alívio para a sua alma. Mas está iludido, irmãos. Está iludido. Então, quando nós falamos amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e não haverá outro Deus diante do nosso, e amará teu próximo como a ti mesmo, irmãos, é querer o que nós queremos para nós, para outras pessoas, e buscando sabedoria, irmãos. Na nossa oração de cada dia, se nós todo dia pedir a Deus sabedoria, a Santa Avó, está muito bom. Quando nós pedimos sabedoria, igual Salomão, determinada vez, nosso Deus chegou e disse, pede tudo e terás. Ele foi bem claro, ele falou, quero sabedoria. E ele foi um dos reis mais sábios, foi muito sábio, porque não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. E para nós vencermos a luta do dia a dia, é isso que nós temos que fazer. Esquecer da parte patrimônio, esquecer de tudo. Isso aí, com certeza, Deus não vai deixar faltar nada para nós. A gente tem que preocupar com a vida espiritual.
É essa que nós temos que preocupar. Porque a gente não sabe quando e quando Deus vai mandar buscar. Até quando nós vamos viver na terra. Então, o mais certo é pedir a Deus vida, saúde e procurar guardar tesouro igual o nosso Senhor Jesus deixava bem claro, no reino dos céus. Irmãos, eu agradeço a presença de todos, que Deus, a Santa Avó, o irmão Aldo, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Desejo uma semana maravilhosa para todos, que hoje nós estamos vivendo, digamos assim, né, diante dessa pandemia, nós estamos vivendo um pouco retraído, né? O pessoal está muito ocupado, preocupado. Mas, irmãos, uma coisa que desde o início sempre eu falei, eu, por exemplo, eu saio para trabalhar todos os dias, mas eu sei que eu faço o dever que eu tenho que fazer. E eu espero, não, tenho certeza, caso venha acontecer, todos nós temos que pedir o quê? Que estejamos em boas mãos. E que a Santa Avó, com o irmão Aldo, juntamente com o nosso Senhor Salvador Jesus, a Santa Mãe Maria Santíssima, o nosso eterno e soberano Deus, proteja todos. Antes de nós terminarmos a nossa reunião, nós ouviremos uma mensagem cantada, é o solo Coração. É uma letra muito bonita do hino e faz parte até mesmo da mensagem, tá? Coração, por que se fecha tanto desse jeito? Por que tanta tristeza nesse peito? Por coisas tão pequenas sem valor. Coração, Jesus está batendo em sua porta. O que passou, passou, já não importa. O importante agora é o seu amor. Coração, estenda para Jesus a tua mão. Jogue todo este orgulho pelo chão. Arranque todo o mal pela raiz.
tomar conta e olhar a tua vida. Volte novamente a ser feliz. Coração, não deixe este mundo te iludir, fingir ter alegria e não sente, tentando a si mesmo se enganar. Coração, por que viver assim tão inseguro? Dê uma chance à tua vida no futuro, de lá no céu reservar o seu lugar. Coração, estenda para Jesus a tua mão, jogue todo este orgulho pelo chão, arranque todo o mal pela raiz. Coração, Jesus pode sarar tua ferida, tomar conta e olhar a tua vida. Volte novamente a ser feliz. Coração, não se deixe envolver com sentimentos, afaste da memória os pensamentos que procura do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceita com amor essa mensagem e volte novamente a cantar. Coração, estenda para Jesus a tua mão,
jogue todo este orgulho pelo chão e prove para Jesus o seu amor. Coração, cante forte e com todo o seu fervor, para que um dia lá no céu de esplendor se faça ouvir a tua voz de vencedor. Vencedor, 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 Amém. Irmãos, só um lembrete. Determinada vez, tem até na Sagrada Escritura mostra que, da seguinte forma, nosso Senhor Jesus deixou bem claro: quando o filho pede um pão ao pai, o pai jamais vai dar uma pedra. O pai quer o melhor para o filho. Não é verdade? Então, irmãos, olha a letra do hino. Jesus está batendo no seu coração. Imagina o amor de um pai, imagina o amor de Jesus e do nosso eterno Deus. É infinito, irmãos. Então, o que nós temos que fazer para agradar a Jesus é muito pouco. Nós temos que melhorar realmente o dia a dia. Porque quando nós estamos agradando a Jesus, a Deus e o Espírito Santo, é que a Santa Vó Rosa, com o nosso irmão Aldo, é que a nossa Mãe Maria Santíssima quer abrir o coração, deixar ele bater e permitir que ele faça morada nos nossos corações. Que ele bate, todo aí está batendo, é igual a letra do hino. Jesus está batendo na sua porta. É recebê-lo de braços abertos, não é verdade? Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Convido a todos que se coloquem em pé. Irmãos, todos em sentido de oração. É um momento maravilhoso para nós podermos conversarmos com Deus. De cabeças baixas, em sentido de oração, oremos. Amado Deus, soberano e eterno Pai. Pai, nesse momento, ao termo dessa reunião, Pai, em primeiro lugar, Pai, eu como mensageiro do Senhor, Pai, nós aqui glorificamos o Senhor, Pai. Glorificamos a Jesus, ao Divino Espírito Santo, a Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Pai. E também, Pai, os profetas que passaram aqui, Pai. O irmão Aldo sempre mostrou que isso foi muito útil ao Senhor, Pai, e é útil até hoje. O irmão Aldo ensinou isso para nós. Os apóstolos, São Pedro, Tiago, Lucas, Pai, foi muito útil para Jesus aqui na terra. Então nós também louvamos e glorificamos a Ele, porque o irmão Aldo ensinou isso para nós. Quantas vezes que o irmão Aldo falava que um profeta estava do lado dele? O irmão Aldo ensinou isso para nós. Que todos os santos que estiveram aqui na terra foram úteis para o Senhor. E hoje o irmão Aldo se faz presente na frente dessa igreja. Ó Santa e querida Vó Rosa, em nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Agora eu peço à Senhora e à nossa Santa Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, que ao termo dessa reunião, como servo da Senhora, Santa Mãe, eu peço à Senhora que abençoe a todos. Eu peço à Senhora que leve cada um para sua casa com saúde, com paz. Dá uma boa semana para todos nós. Ó Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, eu vou colocar minha mão sobre esse pedido de oração como mensageiro da Senhora, Santa Mãe. Eu peço à Senhora que abençoe a todos nesse momento, porque estão aqui, se está dentro da caixinha de oração, é porque estão passando por problema,
talvez seja o emprego, talvez seja na área da saúde, Santa Avó. Santa Mãe Maria Santíssima, juntamente com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, ouve a oração dos seus filhos que estão fazendo nesse momento. O que estão na caixinha de oração, dá luz para eles. É como nós falamos na mensagem, é o caminho estreito, mas é o caminho que leva até a Senhora. É o caminho que leva até a Senhora, Santa Mãe, e levando até a Senhora, com certeza, a Senhora mais a Santa Avó direcionar todos nós ao reino celestial, diante a Deus e a Jesus. Peço a Senhora que abençoe esse pedido de oração. E agora também, ó Santa querida Vó Rosa, peço à Senhora sobre o que está causando esse universo hoje, essa pandemia. Eu peço à Senhora que atenda a oração de todos os seus filhos, aqueles também que muitas vezes são filhos de Deus, muitas vezes não teve o privilégio de conhecer a Senhora, Santa Avó, mas vão conhecer, porque assim assim o nosso Senhor Jesus disse que o Consolador seria conhecido por todos aqueles para ter a oportunidade de conhecer a Senhora, Santa Avó. Abençoe as orações deles, Santa Avó. Abençoe a nossa oração. Dá uma boa semana para todos. Peço a Senhora também, Santa Avó, que abençoe o trabalho dos meus colegas de ministério, que nesse momento também estão finalizando as reuniões. Dá um bom retorno para aqueles que estão fora da sua cidade. Abençoe a todos nós. E também peço à Senhora, Santa Avó, que abençoe os que estão nos ouvindo pela rede, pela internet, dá saúde, dá paz, ouve a oração de cada um deles, e que a Senhora, Santa Avó, possa fazer justamente aquela morada que sempre nós temos, de ter a Senhora, o irmão Aldo, a Santa Mãe Maria Santíssima, que sabemos que se estamos fazendo a doutrina, a disciplina, que nosso Senhor Jesus deixou aqui na terra, que é a doutrina verdadeira, nós estamos diante ao trono do nosso bondoso Deus. Portanto, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, eu declaro o termo dessa santa e bendita reunião. Amém. Música